Vocês estão bem, igreja? Glória a Deus, uma chuva maravilhosa que o Senhor mandou para nós essa noite, para aplacar a poeira, o tempo seco, né? Melhorar a umidade. Chuva é bênção, eu creio nisso. Quantos creem? Amém. E essa noite eu queria compartilhar com vocês sobre algo que é tão importante nas nossas vidas. Eu creio que é essencial. Eu creio que Jesus deixou isso como um ensinamento, como um mandamento, como algo que Ele quis que nós aprendêssemos a viver. Eu quero compartilhar com vocês sobre como aprender a viver em paz. Nós temos vivido dias tão difíceis. Nós temos vivido dias em que tudo tem cooperado para roubar a nossa paz. E Jesus Cristo, no Evangelho de João, eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27. Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27. Esse ensinamento tão lindo, essa promessa tão maravilhosa que o Senhor Jesus deixou para mim e para você, para que justamente nesses dias nós pudéssemos nos arraigar, nos abraçar nessa promessa, nos fundamentar as nossas vidas nela. Termos a certeza de que ainda que os dias sejam maus, o nosso Senhor continua sendo bom. Que ainda que os dias sejam difíceis, é possível vivermos em paz. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E eu creio que em vários momentos das nossas vidas, é preciso a gente avaliar como a gente tem vivido. Se debaixo dessa palavra ou se debaixo das nossas circunstâncias. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27 diz assim: deixo-lhes a paz, ou em algumas versões, eu vos deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo, não se atemorizem, não fiquem atemorizados. Não vivam com medo. Se você puder fechar os seus olhos para a gente orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Deus, pela Tua promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada por essa paz que excede todo entendimento. Muito obrigada, Pai, por esse momento aqui conosco, em que, através da Tua palavra, nós podemos nos unir ao redor da Tua mesa, que é sempre farta, Pai. Na Tua mesa, que sempre tem lugar para os Teus filhos. Na Tua mesa, ó Deus, onde o Teu pão, o pão da vida é compartilhado conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada que o nosso coração receba essa porção do céu essa noite. A porção do maná que o Senhor tem para nós essa noite. Essa porção generosa, que o nosso coração abrace, que o nosso coração seja alimentado. Que os nossos corações saiam daqui, ó Deus, cheios dessa palavra, completamente fundamentados e arraigados nela, Pai. Abraça cada filho, abraça cada filha que entrou aqui essa noite, abraça cada família, que cada um, ó Deus, possa ouvir a voz que vem do céu, que possa ouvir a voz que vem direto do Teu trono, que possa ouvir o Teu Espírito Santo falando com cada um, ó Deus, de acordo com a Tua boa e gloriosa vontade. Nós oramos gratos a Ti, Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu disse, de tempos em tempos é preciso avaliarmos as nossas vidas sobre como nós temos vivido. Se realmente debaixo dessa palavra, dessa promessa, Ele disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E a minha pergunta para todos nós essa noite é: como tem sido a sua vida? A sua vida tem sido uma vida de paz? Ou tem faltado paz? Você está em paz essa noite? Você está em paz na sua casa? Você está em paz com o seu coração? Os seus dias têm sido dias de paz? Ou o que tem roubado a sua paz? Seria a falta da saúde? Seria o medo de ficar doente? O que tem roubado a sua paz? A falta de dinheiro? O que tem roubado a sua paz?
a falta de amor nos seus relacionamentos, ou a falta até de um relacionamento? O que tem roubado a sua paz? O que tem tirado a sua paz esses dias? Porque o Senhor Jesus nos trouxe essa palavra e nos deixou. Esse capítulo todo, ele já começa assim: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito isso para vocês, eu não estaria falando isso para vocês. Jesus começa esse capítulo 14 do Evangelho de João dizendo: não fiquem perturbados. Não fiquem atemorizados, creiam em Deus, ou seja, vocês precisam crer no que estou falando. Gente, não há nada mais bonito do que isso. Nós sabemos que de Deus, nós temos uma promessa que Jesus, antes de passar pela cruz, antes de morrer, de ressuscitar, de ser assunto aos céus, Ele se importou em deixar isso para nós, em dizer: vai chegar o dia em que o coração de vocês vai ficar perturbado, vai chegar o dia em que as circunstâncias vão apertar tanto vocês e que vocês vão ficar com medo. Mas eu quero dizer para vocês: não se perturbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é maravilhoso demais, essa é uma promessa maravilhosa demais. Como eu disse, o que tem roubado você de viver a plenitude dessa palavra, de viver mergulhado nela, de olhar para tudo que está acontecendo na sua vida? E quando eu digo isso, não é que você tem que negar os dias difíceis. É verdade que eles existem. É verdade que todos os dias a gente chora. Eu choro todas as vezes que eu vejo noticiário. Eu choro todas as vezes que eu vejo uma mãe perdendo um filho perdendo uma mãe, um irmão perdendo uma irmã, alguém que ficou sem pai, sem mãe, sem tio, sem alguém querido, alguém que perdeu o emprego, alguém que está mendigando às vezes o pão. Eu choro, meu coração chora. No entanto, Jesus diz: é possível vocês terem paz mesmo nesses dias. Mesmo nesses dias. E então você vai me dizer: mas como que eu vou viver em paz com tudo isso? E o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês debaixo dessa palavra é um ensinamento que está em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim: que em Cristo, através de Cristo, através da morte de Cristo, através da cruz de Cristo, nós, eu e vocês, temos paz com Deus. O primeiro ensinamento que eu gostaria que você levasse para a sua vida, para os seus dias, é que é impossível a gente viver a verdadeira paz se primeiro nós não estivermos em paz com Deus. E Jesus e Cristo e os evangelhos e a palavra de Deus nos dá esse ensinamento, que através da cruz de Cristo nós temos paz com Deus. Você não é uma pessoa, como nós cantamos aqui, você não é mais escravo do medo, você é filho e filha de Deus. E nós precisamos pegar essa promessa e guardar no nosso coração e dizer: Senhor, eu tenho paz contigo, através do teu Filho. O Senhor me garantiu a paz. Se não fosse Jesus, se não fosse a tua morte na cruz, se não fosse o Senhor se entregar para nós, nós estaríamos todos fuzilados, nós estaríamos todos eliminados, nós estaríamos todos exterminados. Nós podemos hoje cantar: nós temos paz com Deus. Se nós estamos em Cristo, nós temos paz com Deus. Sabe o que é o problema? É que muitas vezes a gente não se rende a isso. A gente não se rende a Cristo. E a melhor forma da gente andar em paz com Deus está no Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Lembra do que Jesus disse no capítulo 14, o primeiro versículo? Creiam em Deus, ou seja, entrega a tua vida para mim, para andarmos em paz com Deus, para termos paz com Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer foi a primeira música que nós cantamos aqui essa noite. Alguém se lembra? Dizemos: eu me rendo. Eu me rendo. Na música a gente cantou que a gente se rende, que a gente se entrega. Você tem rendido todas as áreas da sua vida para esse Senhor, para Jesus?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ou seja, descansa no que Deus tem para fazer. Para andarmos em paz com Deus, nós precisamos crer nele. Nós precisamos crer que essa promessa é verdade. Nós precisamos crer que Ele vai fazer, porque no mesmo capítulo Ele continua dizendo que a justiça do Senhor vai sobressair sobre as nossas vidas quando a gente confia como a luz do meio-dia, como o sol do meio-dia. Ou seja, algo impossível de alguém questionar. Quando nós andamos debaixo da verdade de Deus, quando nós cremos no Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós entregamos o nosso caminho verdadeiramente ao Senhor, a justiça do Senhor vem sobre as nossas vidas. Se está faltando paz na sua casa, se está faltando paz nos seus relacionamentos, se está faltando paz nas suas amizades, se está faltando paz na sua forma de, às vezes, coordenar as suas finanças, entrega ao Senhor, porque a justiça do Senhor faz sobressair sobre a sua vida. Algo claro, como a luz do meio-dia. Então, para termos paz com o Senhor, é preciso que a gente se renda. É preciso que a gente se entregue verdadeiramente, sem reservas, sem domínio. Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui, Senhor. Estão aqui os meus sentimentos, estão aqui os meus propósitos, os meus projetos, mas eu te entrego, Pai. Eu confio no Senhor e eu sei que no seu tempo o Senhor fará. A paz que nós buscamos, gente, é uma atitude diária de entrega. É feita de atitudes diárias de entrega. A paz que a gente tanto busca, ela é feita de atitudes diárias. Porque às vezes a gente acha que só por vir ao culto no domingo eu entreguei. Mas durante a semana a gente pega de volta. Durante a semana a gente toma aquele problema e continua vivendo como se Jesus não fosse o nosso Senhor. Então, o meu convite para você essa noite é: se entregue. Entregue-se verdadeiramente, para que a paz do Senhor domine, governe sobre o seu coração. Outra coisa muito importante para a gente andar em paz com Deus, está no Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela faz o quê? Medita de dia e de noite. É impossível a gente andar em paz com Deus se a palavra do Senhor não estiver em nós, se nós não estivermos meditando nela, se nós não estivermos comendo e bebendo dela diariamente, meditando e pensando e lembrando e orando e clamando. Sabe por quê? Porque esse mesmo salmo diz que quando a gente faz assim, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que a gente fizer prosperará. Gente, isso é lindo, isso é paz. Sabe por quê? Porque nós andamos, as circunstâncias, o mundo anda tão opressor. Nós somos tão oprimidos, hoje anda tudo tão acelerado, é tudo acelerado. Você quer um clique, você vai lá, tem 5, 6 restaurantes, você já escolhe a comida, quer que entregue em 15 minutos, não chegou, você já está ligando, já está reclamando. Os áudios, até os áudios hoje do WhatsApp, né, estão acelerados, você não tem nem paciência para escutar as pessoas. Eu creio que dentro de algum tempo, alguém vai querer implantar um chip em nós para que a gente converse, até as pregações vão ser aceleradas. Gente, nós precisamos ter paz, nós precisamos nos aquietar. A palavra do Senhor diz que nós seremos, quando a gente confia no Senhor, quando a gente medita na palavra do Senhor, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto o quê? Na estação certa. Não existe uma árvore que dá fruto o tempo todo. E a gente às vezes quer frutificar o tempo todo. E a palavra do Senhor está dizendo: medite na minha palavra, aprenda com a minha palavra. Você quer estar em paz? Entenda que você não é obrigado a dar fruto o tempo todo. Às vezes o problema é que a gente às vezes lança as nossas raízes em lugares errados. Porque a palavra do Senhor diz que quando as nossas raízes estão fundamentadas junto ao ribeiro de águas, que é Jesus, que é Cristo, que é a fonte de todas as nossas fontes vêm dele. Quando as nossas raízes estão fundamentadas nele, nós vamos dar o fruto na estação certa. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando as nossas raízes estão fundamentadas em coisas, em circunstâncias, em pessoas, em ocasiões, nós vamos viver assim, ansiosos, para dar fruto em época errada.
para colher onde às vezes nós não semeamos. Então o Senhor está nos ensinando essa noite, quer andar em paz? Medita na minha palavra. Aprenda que para tudo há um tempo certo. Aprenda a ter paciência. Aprenda que as suas raízes devem ser, elas crescem, elas têm que crescer mais para baixo do que para cima. Eu estive num pomar esses dias e eu fiquei encabulada. Tinha uns pés de laranja que eles eram um pouco maior do que eu. E eles estavam carregados de fruta, coisa mais linda do mundo. Mas com certeza as raízes deles eram muito profundas, para eles estarem frutificando daquele jeito. Então você quer frutificar? Aprofunde-se, medite na palavra do Senhor. Você quer andar em paz? Medite na lei do Senhor, porque ela é boa, ela vai trazer paz. Como eu disse, o problema é que às vezes nós ficamos meditando nas nossas circunstâncias. Nós trazemos o problema e ficamos meditando nele de dia e de noite. Não é isso que o Senhor está nos dizendo, está nos ensinando. Ele está nos ensinando, medita na minha palavra de dia e de noite. É nela que você vai encontrar vida. E outra coisa que é fundamental, que nós também cantamos aqui essa noite. Sermos cheios do Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, no verso 26... do Evangelho de João, está escrito: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês o Consolador, o Paracletos, o Espírito que vos lembrará de toda a verdade que eu vos tenho dito. Sua mente está perturbada? Lembre-se que você tem um conselheiro. O seu coração está ansioso? Lembre-se que você tem um advogado. Lembre-se que você tem alguém que intercede por você, mesmo quando você não sabe orar. Mesmo quando as suas palavras não saem, mesmo, sabe aqueles momentos em que a gente não sabe nem o que pedir? Que a gente já pediu tanto, que a gente já chorou tanto, que a gente já clamou tanto, que os nossos argumentos nem saem mais dos nossos lábios? Pois é. Eu quero te dar uma ótima notícia. Esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que ia, mas que Ele ficaria aqui conosco, que Ele habitaria em nós, que Ele faria morada em nós. Ele está aí dentro do seu coração e Ele está intercedendo por você nesse momento. Nesse momento, em todos os momentos da sua vida, quando você entra para o seu quarto, quando é só você e o Senhor, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo leva as nossas orações ao Pai. Então, se você quer andar em paz com o Senhor, busque o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que o Senhor Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador. Você está triste? Você está cansado? Esses dias tem deixado seu coração fadigado? Você tem um Consolador. Você está sem direção? Você tem um conselheiro. O melhor conselheiro de todos. O mais correto, o mais íntegro, o mais imparcial, o mais justo, o mais sincero, o mais amoroso, o mais puro, o Espírito Santo de Deus. E sabe o que Ele faz? Ele te guia a toda a verdade. Ele te faz lembrar de tudo que Jesus deixou para mim, para você, para sua casa, para as nossas vidas. Você quer andar em paz? Busque o Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo verdadeiramente. Ame o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo que habita em você. Não se afaste dele. Não o ignore quando ele fala com você. Não o deixe de lado. Não faça de conta que ele não existe, porque ele habita em você. Ele está em você. Ele está aqui essa noite. Puro, santo, lindo. Falando conosco, nos abraçando, nos aconselhando, nos iluminando. A verdadeira paz nós alcançamos quando nós nos rendemos ao Espírito Santo. Quando nós valorizamos o Espírito Santo. E eu ouvi essa frase uma vez, isso eu guardei dentro do meu coração. E todos os dias eu repito isso para mim mesma. A pessoa disse: é impossível qualquer pessoa ser feliz se não respeitar o Espírito Santo de Deus que mora dentro dela. É impossível você ser feliz se você não respeitar o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você.
Tenha prazer na presença do Espírito Santo. Clame por Ele. Outro fundamento incrível que Jesus deixou para nós e que acompanha essa palavra, quando nós buscamos e quando nós queremos aprender a viver em paz, nós precisamos aprender a viver em paz conosco, com a gente mesmo, sabe? Com a nossa companhia. Como eu disse, nós andamos muito aceleradas. E a pessoa com quem nós mais convivemos somos nós mesmos, não é verdade? Nós conversamos conosco, nós nos olhamos no espelho, eu não sei vocês, mas eu falo muito sozinha, converso comigo mesma, dou bronca em mim mesma, me aconselho, peço perdão. Então você precisa aprender a andar em paz com você mesmo. Jesus diz, não fiquem perturbados. Gente, muitas vezes quem nos perturba somos nós mesmos. A nossa mente nos perturba, a nossa mente trabalha às vezes 24 horas por dia nos perturbando, trazendo problemas que às vezes nós nunca vamos viver. Então Jesus está falando, não se perturbe. Ele não está falando, não deixe que o José te perturbe. Não deixe que a Maria te perturbe. Não se perturbe o seu coração. E eu quero perguntar para você essa noite mais uma vez, o que tem te perturbado? Você mesmo. Às vezes nós somos mestres em arrumar problemas para nós mesmos. Nós não nos respeitamos, nós não nos perdoamos. Nós não somos misericordiosos com a gente mesmo. E o Senhor Jesus está nos ensinando. Você precisa aprender a viver em paz com você mesmo. Você vai falhar, você vai errar, você vai ter aflição que você vai ter que superar. Você errou, levanta. Você caiu, levanta. Aprenda com os seus erros, se perdoe, dobre os seus joelhos, se arrependa. Uma das frases que eu odeio, me perdoem a expressão, mas eu detesto as pessoas que falam, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo que eu fiz me fez ser quem eu sou hoje. Gente, me desculpe, me perdoe. Mas essa frase é horrível, é ridícula. Eu me arrependo todos os dias. Eu me arrependo sim de coisas que eu fiz. Eu me arrependo, a gente tem que se arrepender. Se o evangelho todo, né, se vocês lerem João, ele fala, né, João o Batista, ele falava, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nós temos que nos arrepender sim. Então, se tem algo que você tem feito contra você mesmo, contra o seu coração, que tem perturbado o seu coração, se arrependa essa noite, melhore, vive em paz com você mesmo. Vive em paz com o seu passado, passou, não tem jeito, você não vai voltar lá. Jesus, o próprio Jesus já te perdoou, já lançou no mar do esquecimento e tem gente que vive de passado. Tem gente que vive lá atrás, tem gente que a sua paz é perturbada porque está lá em 1942, 27, 35. É preciso caminhar. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Ou seja, nós precisamos caminhar em fé. Nós precisamos avançar. Se não deu certo, se você fez algo que não deu certo e ficou lá no passado, peça perdão e continue. Peça ao Espírito Santo que te guie. Peça ao Espírito Santo que te direcione e ande em paz com você mesmo. Como eu disse, se respeite. Se veja como Cristo te vê. Sabe como Cristo te vê? Sabe como Deus te vê? Quando Deus olha para nós lá do céu, do seu alto e sublime trono, Ele vê Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Deus olha lá do céu, Ele vê seu Filho em nós. Ele vê seu Filho amado em nós. Então por que você se menospreza? Por que você se diminui? Não é necessário nós nos ensoberbecermos. Mas também não é necessário nós nos diminuirmos. Para cabermos em lugar nenhum. Você tem o seu lugar, você tem o seu propósito, você tem o seu fundamento, você tem o seu objetivo. Então não se diminua. Não entre no mundo da autopiedade, da autocomiseração, mas avance em fé. Avance em tudo, direção a tudo que Deus tem para você. Viva em paz com você. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Glória a Deus. E
o terceiro, já caminhando para o final, o terceiro e último princípio que eu queria que vocês guardassem no coração. Então, é preciso andar em paz com Deus, é preciso termos paz com a gente mesmo e é preciso termos paz com o nosso próximo, com as pessoas. É impossível também a gente viver sozinho, não é verdade? A gente vive em comunidade, a gente vive na sociedade. E eu fico muito triste quando eu vejo o desrespeito total, assim, às vezes, do ser humano, nós uns com os outros, nós como pessoas. E em Romanos 12, diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, no que depender do seu posicionamento, da sua vida, da sua colocação, de onde você está, das suas palavras, dos seus pensamentos, tenha paz com o próximo, vive em paz com o próximo, não seja uma pessoa arrogante, não seja uma pessoa orgulhosa, não seja uma pessoa que acredita que as pessoas têm que pensar como você, agir como você. Às vezes a gente é tão arrogante. No fundo, a gente quer que as pessoas sejam legais com a gente, mas às vezes a gente não é legal com o próximo. A gente quer que as pessoas, às vezes, olhem para a gente com misericórdia, mas a gente não tem misericórdia em olhar o próximo. As pessoas erram, a gente aponta o dedo e às vezes até atira uma pedra. E Jesus está nos dizendo, o apóstolo Paulo nos ensina, no que depender de vocês, tenham paz com o próximo. Tenham paz dentro de casa. Algumas mulheres vêm se aconselhar comigo e falam, meu marido é o diabo dentro de casa. Eu falo, e você? Será que você não tem sido a secretária de Satanás? Misericórdia. Às vezes a gente quer que a gente tenha paz dentro de casa, mas nós mesmos não somos paz. Nós não carregamos essa paz. Nós não manifestamos essa paz. A nossa vida, as nossas atitudes não manifestam a paz de Cristo que Ele deixou para nós. Então, tenha paz com o próximo, tenha paz dentro da sua casa, tenha paz no seu trabalho, tenha paz nos seus relacionamentos. Seja uma pessoa mansa, humilde, como diz em Filipenses. Jesus foi assim. Que Jesus, Ele disse assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O apóstolo Paulo disse, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E qual foi a atitude de Cristo? Para a gente ter paz com os outros, a primeira coisa que a gente precisa ser, gente, é humilde. Você quer ter paz dentro da sua casa? Seja humilde. Ouça antes de abrir a sua boca. Seja humilde para ouvir, seja humilde para respeitar. Às vezes você não concorda com determinadas colocações, você não concorda com determinadas atitudes, mas seja humilde. Jesus foi humilde, foi manso. E o apóstolo Paulo nos ensina, seja a sua atitude a mesma de Cristo. Que embora sendo Deus, que Ele poderia chegar e colocar o dedo na face de quem Ele quisesse. Não, Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou. Ele se humilhou, Ele desceu do seu trono e veio ter tete a tete com a gente. Veio ver qual é a nossa dificuldade, veio sentir na pele as nossas dores, as nossas lutas, as nossas fraquezas. Ele veio vivenciar o nosso dia a dia. Ele veio vencer o mal que governa aqui na nossa carne. E Ele venceu tudo isso sendo humilde. A Bíblia diz que como um cordeiro humilde. E como eu disse, às vezes nós somos tão arrogantes com os outros. Então você quer andar em paz com os outros? Ande em humildade. Ande em respeito. Evite expectativas irreais com as pessoas. Às vezes a gente se frustra tanto em relacionamentos, em casamento, no trabalho, com amizade. Sabe por quê? Porque a gente projeta nas pessoas expectativas irreais. Às vezes a gente quer que ela seja aquilo que a gente projetou, que a gente imaginou, que a gente sonhou. Tem pessoas que às vezes quer que a pessoa adivinhe o que a gente quer, que ela quer. Às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente porque a gente não fez algo
que a gente nem sabia que ela queria que a gente fizesse. A gente pede. Se você quer que a pessoa faça, pede. Tem como você fazer isso para mim? Sim, sim, não, não. Tudo bem também. Então evite expectativas irreais. Pare de projetar nas pessoas aquilo que você deseja. Pare de esperar demais. Deixa as pessoas serem como elas são. Deixa elas viverem como elas querem viver. Pregue a palavra. Se preciso for com palavras, mas pregue com atitude. Não há coisa mais linda do que uma pessoa olhar para você e você, às vezes, você não falou nada, você não fez nada, você nunca disse um versículo para ela, nunca disse um glória a Deus, mas ela olha para você e fala assim, você é cristã, não é? Aí você fala, sou. Pois é, nossa, tem algo diferente em você, eu sinto algo diferente em você. Às vezes a gente não precisa ficar falando versículo para a pessoa o tempo todo. Pregando para ela ali, insistindo o tempo todo. As nossas atitudes vão manifestar a glória de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, vão gerar paz. Como eu disse, ame e respeite as pessoas como elas são. Seja generoso, seja generosa, ande em paz. Caminhe pela paz. Viva essa paz. Jeremias, capítulo 29, diz assim, que o Senhor nos disse assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de quê? Pensamentos de quê, meus irmãos? De paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Sabe quando foi que Jeremias recebeu essa palavra, meus irmãos? Quando o povo estava preso, estava no cativeiro babilônico. Eles estavam vivendo uma época terrível. Eles estavam vivendo uma época quase igual a nossa aqui no Brasil. Uma época de doença, uma época em que eles eram escravos, uma época que eles não tinham a menor perspectiva. E Deus disse para eles, se casem, tenham esperança no futuro, tenham filhos, construam casas. Sabe por quê? Porque não fiquem tristes, não fiquem abalados, não deixe que essa situação agora é circunstancial, não deixe que essa situação roube a paz de vocês. Sabe por quê? Porque sou eu, o Senhor, que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Então, quando você entrou ali por aquela porta essa noite, o Senhor queria falar isso para você. Que independente da circunstância que você esteja vivendo, ou que nós como nação, como cidade, como país, estamos vivendo, o Senhor tem pensamentos de paz. Jesus nos deixou a sua paz. Sabe qual paz? A paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar, mas que nós podemos viver. A paz que você não compra no supermercado, no shopping, não compra com dinheiro, mas que mora dentro de nós. A paz não é uma circunstância, a paz não é uma situação, a paz é uma pessoa. E ela atende pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele está aqui essa noite. E Ele abraça você essa noite. Em Pedro, ele fala assim, busque a paz e siga. Ou seja, a gente busca, mas a gente precisa seguir dia após dia essa paz. Você hoje recebeu uma porção generosa da palavra de Deus, dizendo que Ele tem paz para você em todas as áreas da sua vida. Mas amanhã, quando os desafios vierem, o Senhor vai continuar dizendo, me busca, eu sou a sua paz. Permaneça, eu sou a sua paz. Me siga, eu sou a sua paz. Me siga, eu estou com você. Me siga, eu gero paz no meio do caos. O Senhor Jesus gera paz em meio ao caos. E eu queria que você se colocasse de pé e que a gente orasse juntos agora. Para que independente de tudo que está acontecendo lá fora, ou às vezes tudo que está acontecendo dentro do seu coração, na sua vida, que essa paz seja estabelecida em você. Que você não deixe que nada te roube, que você não deixe que nada te tire da presença gloriosa da paz de Cristo. Que todas as vezes que você chegar na sua casa, no seu trabalho, você possa manifestar essa paz, você possa transbordar dessa paz, você possa viver em paz com Deus, você possa viver em paz com você possa viver em paz com as pessoas, que você possa viver em paz. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos disse, não se perturbem os vossos corações, creiam
Creio em Deus, creiam também em mim. Nós cremos essa noite, Pai, como teus filhos, como tua igreja, como tua noiva. Nós nos submetemos a essa palavra, Senhor Jesus. Tu és a nossa paz. Nós declaramos isso sobre as nossas vidas. Nós declaramos isso sobre as nossas casas. Nós declaramos isso sobre as nossas famílias. Tu és a nossa paz, Pai. E independente do que tivermos que enfrentar amanhã, ou depois, ou no futuro, no porvir, Pai, Tu continuarás sendo a nossa paz. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso com toda a verdade do nosso coração. E nós clamamos, ó Deus, como igreja, que onde estiver, ó Pai, perturbado, onde estiver pessoas perturbadas, lares perturbados, casamentos perturbados, vida financeira perturbada, mente perturbados, corações ansiosos, que a Tua paz seja estabelecida, Pai. Que a Tua paz governe. Que a Tua paz, ó Deus, seja vista. Que a Sua paz seja vivida pelos Teus filhos em todas as áreas, Senhor Jesus, sem reservas. Que nós possamos, ó Deus, dia após dia, buscar essa paz e seguir nela, confiantes, ó Pai, que o Teu Espírito Santo está conosco, está agindo em nós, está agindo no nosso meio. Muito obrigada, Pai. Nós agradecemos ao Jesus pela Tua gloriosa paz derramada sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar, ou você pode permanecer de pé, como você quiser. Nós vamos adorar o Senhor agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E como foi dito aqui, nós permaneceremos distribuindo cestas básicas, nós permaneceremos fazendo trabalho social. Isso para nós é vida. Para nós isso também é culto. Alimentar aqueles que nesse momento precisam de nós. Levar um pouco de esperança na mesa daqueles que às vezes choram. O que às vezes dentro da sua casa você está desperdiçando. Ou às vezes dentro da sua casa você nem valoriza. Então eu quero convidar você, com muita generosidade, abençoe vidas, abençoe famílias. A gente vai, com fé em Deus, todos os domingos nós vamos ter cestas aqui. E se você conhece alguém, e se você sabe de alguém que está passando por necessidade, nos procure. Nós temos a maior alegria em abençoar essas vidas. Essa é uma parte muito importante da igreja. Isso é Cristo em nós. Isso é levar paz também para as pessoas. Amém?